Olá, pessoal, bem-vindos ao episódio de hoje do podcast do César Fius Advogados, o Questão de Mérito. Estou aqui com a Thaís e estamos recebendo hoje, gente, uma convidada que eu confesso, Thaís, que eu estava ansiosíssimo para recebê-la aqui. Eu também. Inclusive, eu vou apresentar hoje. Você que vai porque apresentá-la. ela é muito especial para mim. Lara Lima. Lara, que é fundadora da Moon. A Moon, que é uma rede de óticas, né? Digamos assim. A Lara, ela é uma empresária de sucesso. Além de ser uma mulher extremamente empoderada. E eu estou, assim, muito feliz por te trazer aqui. Obrigada por ter aceito o convite, Lara. Agora você pode falar. Obrigada a vocês pelo convite. Eu falei com a Thaís que eu honra. queria ser o primeiro a fazer a pergunta lá. Vamos lá. Então, assim, muito bem-vinda, a gente está muito feliz de te receber aqui. A Lara, ela é aquele conceito de self-made, né? Da pessoa que se construiu, da empreendedora que se construiu. E Lara, eu vejo esse desafio muito para a gente na advocacia e nós não temos nenhum tipo de preparo para esse tipo de desafio do crescimento, né, na faculdade. Uma coisa é você ser um advogado, ter a formação técnica. Você cuida dos seus processos, dos seus prazos. Só que chega um determinado momento que você quer ir além disso, você quer crescer. E aí você vai começar a se deparar com outros desafios, como, por exemplo, os desafios de contratar pessoas, gerir equipes, criar processos de gestão de processos, gestão financeira, ter que lidar com a carga tributária que vai crescendo, com encargos, com despesas grandes. Ou seja, você para crescer precisa estruturar um negócio que vai além de você. E isso é um trabalho imenso. Os desafios são completamente diferentes dos desafios de resolver problemas jurídicos. E nós não temos preparação para isso. E você, queria que você contasse a sua história para a gente, né? Você começou mais ou menos assim por sua conta, mas você soube fazer essa transição para construir uma empresa, um negócio que vai muito além de você, né? E é isso que eu queria entender, Lara. Como foi essa transição? O que a gente precisa saber para construir esse negócio? Conta um pouquinho da sua história para gente. A minha história, ela realmente, uma dessa parte, assim, ela é de disruptiva do convencional. Eu não fiz faculdade, eu não tive condições na época, assim, então eu tinha outras escolhas para seguir. E eu sempre fui self-made mesmo, mas eu nem sabia que era isso, não tinha nome para isso também na época. Eu, com 15 anos, eu fui atropelada. Eu sofri um acidente. Então, eu fiquei 2 meses de perna pro alto, literalmente. Na época, não tinha laptop na minha casa e tal. A gente adaptou um computador e eu tinha isso pra fazer. Eu falei, eu preciso de ganhar dinheiro, porque eu quero ter as coisas. A princípio era isso, não era nem, eu quero ser uma grande profissional, não sabia o que ia ser. Na verdade, eu ganhei um DPVAT. E meu pai, tipo assim, você sofreu? Eu tinha 15 anos, toma R$2.000 pra você. Que era muito dinheiro na época, pra mim, que nunca ganhei 15 anos. Você não tem renda nenhuma. Aí, quando eu fui lá e comprei um tênis, uma mochila, coisas de adolescente, eu falei, pô, legal ter dinheiro, eu quero... Aí, eu fiquei nessa história do pé pra cima. Comecei a vídeo no YouTube, eu nem sei se era o YouTube na época, da Flirk, você é designer gráfico. Comecei a trabalhar com CorelDRAW, eu mesma fazia as coisas, beleza. Aí depois eu arrumei um emprego, aí já tava melhor, com 18 anos, 17. Eu arrumei um emprego na Araújo Foto, um dos herdeiros do Grupo Araújo, assim, trouxe uma coisa que era inovadora na época, que era a revelação de fotos. Eu lembro disso. Eu fui trabalhar lá na Araújo Foto, ficava lá revelando fotos. Lá na Araújo, né? E aí um dia chegou uma mulher e falou assim, que você não conhece ninguém? Eu era cara de pau, né? Eu era mais cara de pau antes do que eu sou hoje. Mas eu era, né, queria conquistar o mundo. E aí ela falou, você não conhece ninguém que faz foto? Eu falei, gente, essa mulher souber disso, né? Agora ela vai saber. Eu falei, olha, eu sou fotógrafa. Eu faço um trabalho aqui, mas eu sou fotógrafa. Mas o que eu fiz? Uma dedicação. No momento que ela me contratou, era uma coisa simples. Era uma festa de 15 anos da filha dela. Uma coisa simples. Uma coisa com pouca expectativa, né, Lara? Um pouquinho na vida. Mas eu me dedicava madrugadas. Porque Mas, a gente Lara, tem energia, né? Essa é uma característica de quem se faz e do empreendedor. É destemido. É claro que sabe os riscos que corre, mas tem coragem. Porque, enfim, eu fui lá, estudei, comprei uma câmera, tinha cheque universitário, você não tinha... Fui lá e comprei no cheque só já é uma do Banco Real. Porque você vê que é uma história antiga, tô ficando...
Aí eu fui lá e comprei a câmera, eu fiz com muita dedicação. Aí ela adorou, a vizinha dela me contratou e eu virei fotógrafa. Porque eu coloquei na minha cabeça, agora eu sou fotógrafa. E eu tinha um sonho de fazer, inclusive, um curso de fotografia num lugar que hoje eu alugo pra fazer as fotos da Moon. Tipo assim, eu tinha um sonho de ir lá, condição e tal. Então você começou como fotógrafa. Designer gráfico e Designer fotógrafo. gráfico No e meio desse fotógrafo. caminho, para a sobrevivência, para ter dinheiro para fazer minhas coisas, eu fiz um negócio no bairro que eu contratava 2 vendedores Tá. e fazia o mapa do bairro. Eu punha no CorelDRAW e vendia a publicidade e o mapa. Hoje em dia, obviamente, com a internet não tem Pra quem que venda você disso. vendia isso? Pro eu distribuía ele de graça e o Aham. comércio pagava a publicidade. Uau. Não, mas a cabeça da Lara realmente funciona de um jeito Tem umas histórias muito assim que eu peculiar, você ficaria. percebe, né? Sim. Tem umas histórias que a gente ficaria horas contando, porque é muito. E aí, pra resumir, né? Eu tinha um sonho também, muito sonhadora. Eu sou aquela pessoa, se posso falar uma coisa do empreendedorismo, além de todas essas coisas que a gente vai passar por etapas, é por sonhar, acreditar, e eu acho que eu fui muito assim. Eu sonhava, acreditava e conquistava. Eu andava no ônibus pensando, não, eu vou ter esse carro um dia, ou eu vou morar nesse lugar. Eu vou pensar, então, tipo, o poder da imaginação, do querer, assim. Ok. Pra falar daquele livro lá, por exemplo, da força do querer. Porque eu sempre fui assim. Sim. Sempre assim, não quero pouco, quero o suficiente pra conhecer o mundo. Qual o impacto disso na sua vida, Lara? Você acha que essa questão de você visualizar o sucesso e as coisas que você queria impactou muito no seu? Muito. Eu conquistei coisas que minha família não pensava em. Tipo, aí, continuando, eu queria fazer um intercâmbio. Só que eu não tinha. Não era igual outras pessoas que aí foi lá, o pai pagou um intercâmbio, eu não tinha dinheiro, obviamente. Então eu fui nessa história da fotografia, entrou o Groupon, começou o Groupon Peixe Urbano, né? Sim. Eu fui, desculpa os fotógrafos maravilhosos hoje em dia, mas eu vendi mesmo, assim, eu vendia ensaio fotográfico e eu ficava o dia inteiro fazendo ensaio fotográfico por voucher. E tinha umas regras, assim, era meia hora, tantas fotos, e eu geralmente marcava no Museu da Pampulha, que era perto da casa da minha mãe, e fui lá e um cliente atrás do outro, assim, e fazendo grana pra viajar. Meu irmão guardava pra mim, porque eu era 20 anos, então, tipo assim, né, pra ter responsabilidade. Não, vai, guarda o dinheiro e eu vou fazer um intercâmbio. E eu fui. Aí começa a história da Moon. Ah, E aí, assim, a gente tá vendo do começo aqui algumas questões bem relevantes, né? A criatividade da Lara, sim, coragem. a coragem, a curiosidade, e eu acho que isso tudo foram pilares. E algo meio autodidata também, né? Autodidata totalmente. Então, aí eu fui pro intercâmbio, cheguei lá e demorei 1 ano pra ir, porque eu precisava de juntar o dinheiro. Quando eu cheguei lá, eu falei, você quer saber? E você Nem foi sei se eu quero pra... ficar muito pra Dublin, na Irlanda. Uhum. Tinha muito brasileiro, eu falei assim. Aí chegou lá, eu tinha as câmeras ainda, tinha trabalhado com isso, só que eu já tinha cansado de trabalhar com fotografia, porque eu fiquei, pensando, sou uma pessoa criativa. O negócio me saturou, Sim. porque eu fiz business dele muito... Deixou de ser prazeroso, eu editava muita foto, eu não tinha Ok. equipe. Hoje em dia, um fotógrafo bom, ele vai lá, fotografa, tem equipe editando. Não, eu Ok. fazia tudo Tudo. por conta. E a minha mãe, eu sou muito assim por conta da minha mãe, que é uma artista, assim. Ela tá em casa, ela é artista, ela faz coisas inacreditáveis, manuais. A mãe dela é incrível. E aí você tem noção, nessa época eu tinha alguns contratos ainda pra cumprir de fotografia, minha mãe foi lá e fez. Que a gente Então isso é um assim. traço genético dessa coragem, Tanto né? é que quando eu era criança, ela tinha... Eu sou de Oliveira, Uhum. e a gente morava numa casa lá. E essa casa tinha uma casinha em cima, assim, um barracão embaixo, atrás. E ela fazia de lá ateliê, que minha mãe teve loja de decoração de festa, que ela mesma fazia, né? Nos anos 90, de isopor, minhas festas foram todas decoradas, assim. Aham. E aí ela me deixava, nesse barracão, desenhar na parede toda. Tipo, criança nenhuma tem essa liberdade. Uhum. Agora tem a tinta que limpa, né? É, Mas antes eu não tinha. falei, eu tinha. Ah, você tinha? Eu tinha essa liberdade de rabiscar a parede. Então ela sempre deixou a minha criatividade fluir. Uhum. Nunca, porque eu não fui uma boa aluna. Não recomendo isso também. Para o sistema tradicional. Pro sistema né? tradicional. Talvez sejam também o Exatamente. formato que a nossa sociedade funciona em relação à educação. Porque o espaço para você pensar no que o mercado hoje pede, né? A gente até já escreveu sobre isso. Em relação a habilidades, a gente vê que hoje em dia as habilidades comportamentais, elas até estão superando em importância algumas habilidades técnicas. É. Então, será que você não era boa aluna ou você não era uma boa aluna para aquele sistema? Eu tava dispersa, eu tava ali Né? sonhando na sala de aula. Entendeu? E a Moon? Como que nasce a Aí é Moon? isso, aí eu cheguei lá,
E aí eu vendi minhas câmeras. Falei, vou vender e vou conhecer a Europa. Porque tava lá. Ah, então eu viajei uns 15 países, eu viajei a maioria deles sozinha. Uhum. E aí eu comecei a ir em brechó. E eu ia trazer umas coisas pra vender. Eu comecei com sapato, roupa, curadoria. E era uma moda alternativa que não tinha aqui. Principalmente em BH. Talvez achasse em São Paulo. Ok. Então eu comecei a trazer. E aí um dia eu tô sentada com alguns amigos na época lá. E eu trouxe uns óculos. E aí eram super diferentes e tal, exóticos pra época, porque parece que não mudou, mas a moda mudou muito de 2011 pra cá. Aí foi assim, o óculos é um negócio que todo mundo falou e era mais rentável também, e mais fácil de trazer. Você imagina pegar uma mala de óculos. É. Sim. E você também foi a modelo, né, do seu negócio. Não. Ela também usou do marketing, porque ela usava os óculos. Sim, eu era fotógrafa designer, você lembra? E agora o óculos. Então eu trouxe, eu fiz a foto, eu fiz a logo, eu fiz a mão. E pá, Maravilhoso. e aí foi uma coisa muito sem querer, que depois eu fui entendendo. Mas tinha uma necessidade de mercado de trazer uma marca independente pro Brasil. E eu só fui entender isso, eu estava fazendo por osmose, mas aí depois eu entendi o meu propósito ali. Então eu foquei no óculos, não vendi mais nada, mas tem gente que vira pra mim. Eu comprei um tênis, eu tenho até hoje uma bolsa, porque eu trouxe umas coisas assim. E eu comecei os óculos, então eu deixava consignado em algumas lojas da Savassi, onde eu tenho loja hoje, Uhum. que eram alguns parceiros que eu fui fazendo. Mensalmente eu ia lá fazer um acerto, porque era pequenininho. Sim. E vendia online. Então foi começando assim. Então ela não teve o que a gente fala muito hoje de startup, um projeto, um pitch, que é o que a gente tem hoje. Aham. Ah, vamos apresentar isso, vamos pegar um mínimo dinheiro e produto começar. viável, nada, Não, né? não existia isso. Eu não tinha conhecimento, não se falava muito disso, 2011. Uhum. Então eu só fui fazendo. Só que a gente tem uma cidade também que tem uma aceitação, sim ou não, né? O que é bom, o que é ruim. Então eu testei produto em BH, então muita gente conhece por isso, que eu tô ali há muito tempo no mesmo lugar, né? Nessa comunidade. Depois a gente foi explorando outras cidades. E o que virou a Moon hoje? Então, aí E aí foi. E aí em 2014 eu conheci, porque eu não era produto, não era design de produto. Conheci um amigo que era design de produto. Ele me deu um start que era, vamos fabricar. Uhum. Por que a gente está comprando curadoria? Fazendo até hoje. Vamos para uma fábrica. E aí tinha uma fábrica, ela já faliu por causa da China, obviamente. E também o antigo dono já não está mais aqui. E aí a gente tinha uma fábrica em Itabirito. Eu peguei o carro e fui lá. E eu cheguei lá e eu fiquei apaixonada com o processo. Óculos no tambor, cortando, colocando na charneira. Eu falei, isso existe. Lembrou o ateliê da sua mãe da infância? onde você Mas era tipo desenhava? um maquinário artesanal, porque o óculos ele é feito de forma artesanal. Sim. Aí eu falei, é isso aqui. Aí nós desenhamos. Aí eu tinha essa veia artística, mais o design gráfico. Eu desenhei um óculos, eu falei, é o primeiro que eu vou pôr nome. Ele chamava Benedito. Ele deu o selo, assim. Todo mundo tinha lista de... E aí foi acontecendo umas coincidências boas na minha vida. Eu tive um óculos que foi parar numa novela, foi parar mesmo. Esse caso é maravilhoso. Conta ele, Lara. Na Verdades Secretas, que é uma novela que passou na Globo Olha! em 2014. E aí um óculos que eu tinha, um óculos de curadoria na época. Quando você fala de curadoria, é um Que ainda não era autoral, Aham. mas ele era um óculos da cara da Moon. Era um óculos fechado, havia um redondo, mas que tinha um fechamento Ele lateral. era lindo, lindíssimo. E aí estourou lá, a atriz usou, o Google Gloss postou, e na verdade o Google Gloss eu mandei, ele narrava a novela, Camila Coutinho Pode falar nomes? Pode? Garotas Estúpidas Poções, tipo assim, o povo ligava na Globo, porque agora é mais fácil, pra falar de que onde é esse óculos. E a gente começou a ter fila de espera pra comprar, o povo pagava, e eu tava fazendo pedido, porque, tipo, não tinha, nem sabia, não tava esperando aquilo. 2014. E aí você vê o tanto que o pensamento da Lara, a gente tá falando de fé, não de religião, mas de pensamento positivo, ele vai realmente surtindo efeitos na vida, né? A atriz que usou esse óculos em Verdades Secretas, eu vou falar o nome, que é a Agatha Moreira, Sim. né? Foi o personagem que mais destacou. Ela era vilã, mas ela acabou sendo boom. E era o primeiro papel dela. E assim. era um dos primeiros, ela veio de Malhação antes, mas assim, era um dos primeiros papéis dela. E o óculos acompanhando, era uma coisa da vilã aquilo ali. E aí você vê o imaginário popular, né? Ele vai ficando realmente muito doido com essas coisas. Mas o caminho da Lara realmente ele foi o tempo todo tendo intervenções positivas que eu acho que são repercussões. Um comentário dela. sobre a novela. Ela usou no último capítulo, tipo assim, todo mundo ansioso pra saber o fim da história, porque ela era uma vilã. Que ia ter um desfecho, que inclusive ela conseguiu ir embora numa boa, indo pra Paris, Se safou. modelar, com Isso. óculos. Uhum. Foi tipo, Ela colocava no a aeroporto. última cena era um óculos. Eu tirei férias. Na época, eu tava indo em Fortaleza. Eu trabalhava, pra conseguir curtir durante o dia que tava com outras pessoas,
eu acordava de madrugada, organizava todos os pedidos. E já tinha umas pessoas que me ajudavam. E aí, pra conseguir... Porque eu tava de férias lá. Férias assim, né? A gente não existe férias, né? Aham. Mas existe liberdade. Olha, legal isso. É. Para o empreendedor não existe Não existe férias, mas existe algo muito além, que é Muito a além. liberdade. Isso. Lara, algumas coisas assim muito legais da conversa até aqui, assim. Eu vejo muito paralelo da sua jornada com a jornada de muitos advogados, né? Quando você fala que você era tudo, você desenhava, você era garota propaganda, você bolava a estratégia de marketing, você ia lá comprar, você conseguia... O advogado começa assim. Ele é tudo. Ele é a secretária, ele é o financeiro, ele é o estagiário, ele é o que cumpre o prazo, ele é o que bola a tese, E agora ele é marqueteiro, né? ele é o marqueteiro. A gente tem Isso. algumas restrições em relação à publicidade que são próprias da ética da OAB, mas a gente, na hora de captar um cliente, prospectar, encantar um cliente, a gente tem que fazer um Não, e marketing ele pessoal. produz os conteúdos do Instagram dele, né? Com certeza. Só que chega uma hora que ou ele vai ficar fazendo isso e se esfolar e se assoberbar e não vai ter um retorno financeiro crescente, ou ele vai fazer o que você fez, que é profissionalizar, né? Que é a hora que ele realmente tem que trazer gente para o negócio e tem que conseguir tirar o negócio dele e passar Sim. para a empresa, assim. Como foi essa transição sua, Lara? Imagino que não tenha sido fácil. Claro que né? eu me explorei. Me explorei várias vezes. Imagino. Mas eu acho que faz parte do processo. Inclusive, porque a gente tem uma visão de empreendedor que tá ali na luta e tem um empreendedor que tem as coisas que já estão premeditadas, que vão acontecer, igual a gente falou da startup hoje, pega recurso, dinheiro não é dele, às vezes vai gastando, fazendo um monte de coisa. Então, isso é, obviamente, a luta é um aprendizado, porque eu não nasci sabendo também. Muito menos gerir uma empresa. E a quantidade de habilidades que você citou só até agora, você vai acumulando, né? Você vai ter marketing, tudo que o Bruno falou, e agora a parte burocrática. Eu tive que aprender muito. Formal e crescer, né? A dor do crescimento de você realmente consolidar uma marca, né? Isso deve ser muito difícil. E você deve ter passado muito aperto. Muito aperto. Errado muito. Errado, acertado, entendido. Esse é um propósito. E aí foram acontecendo, mas também a velocidade, porque no Salmon tem 12 anos. Tem marcas que são um pouco menores, já estão maiores, por conta que foi feito. São tantos sócios que vieram com recurso. Sim. Eu comecei com R$0. A Moon hoje é só você de sócia, de dona? Recentemente, a gente fez uma rodada de negócio, então tem alguns sócios capitalistas, né? Quantas lojas hoje? Hoje são 3. 3 Mas a lojas. gente tem um estudo de franquias que é recente para começar. Então, hoje são 3 lojas próprias. A gente tava testando até então um modelo de negócio. Inclusive, você tem uma no Mercado Novo. Tem, no Mercado Novo. Convidar o pessoal para conhecer, quem não conhece ainda, né? Na E na Savassi, Savassi, e no em Mercado BH. Novo, e em São São Paulo. Em São Paulo. Vila Madalena, Que é onde né? eu moro hoje em dia. Isso. Você mora em São A Paulo. Moon tem um propósito de ter lojas em lugares que movem a economia local com o turismo. Então, ela não foi feita para estar no shopping. A princípio, ela tinha esse DNA, entendeu? Para se diferenciar com outros, além dos outros diferenciais. Ela não foi feita para estar no shopping, ela foi feita para estar nesse lugar coletivo. A minha primeira loja, aí já continuando a história dos anos, eu só fui ter loja em 2017, por conta Loja desse física. crescimento. Isso. Antes Desse era crescimento. consignado em parceiros e online. Consignado, parceiro, online, collab, fazia uma coisinha ali, fabricava sob demanda. Para monetizar, eu fiz muito private label. Então, eu trabalhei para várias marcas. Teve um monte de Explica óculos. um pouquinho isso, só para quem tá ouvindo entender como é que funciona. Para monetizar, porque assim, eu vendia meu intelecto, né? Eu Seu fazia know-how. coleção para Vendia uma seu marca. know-how. Para uma marca muito maior, fiz várias marcas. E aí eu desenhava e fabricava e entregava. Pra essa marca. Colocava o nome dela, não era uma collab, não era Moon. Entendi. Era apenas o nome da marca, ela tá. comercializava. Ok, Eu vendia no atacado. entendi. Então eu vendi o atacado, foi importante para pagar contas. E como que foi ter que contratar pessoas, Lara, e começar a gerir gente tentando manter a sua visão de negócio? Isso é um desafio e acho que nunca vai deixar de ser. Enquanto eu não tiver um RH enorme, né, e tudo mais. Porque realmente, mas eu tive muitas sortes na vida. Então eu tive pessoas que vieram a somar, assim. Atualmente eu tenho 2 gestores que são braços direito e esquerdo e BH São Paulo, que realmente vestem a camisa da empresa, assim, e estão juntos, assim, quase que como uns sócios, assim. Então, estão indo muito bem. Então, eu tive essa sorte, mas essa parte de contratação é mais complicada. Principalmente se falando em varejo. Tá. Então, por isso que muitas marcas ou empresas, elas vão para a franquia, por quê?
ela não quer lidar com funcionário, Sim. com horário, com escala, Sim. ela quer vender, Com direito trabalhista. ela só quer vender a publicidade. Exatamente. Uhum. Então, por isso que a estratégia. O problema agora é do franqueado. Vamos ganhar Mas você dinheiro. está dizendo que foi fundamental ter uma ou duas pessoas Sim. próximas, Não, assim, tem de que muita ter. confiança. Tem que ter, até porque Ninguém cresce sozinho. não existe super-heroína, né? Que a gente acha que existe, parece que é legal, tá, mas assim, tem dia que eu não tô bem. Sim. E a marca sozinha, solo, ela reflete a mim. Então, quando eu tenho uma equipe sólida, eu posso ter os de meus dias que eu não tô bem. Você Ou pode eu ser posso ter humana, problema. né? Exatamente, porque quando eu tava sozinha, eu não tava bem, não vendia. Olha que loucura. Como que a cabeça manda na coisa, né? Não, às vezes você nem essa cabeça, tipo assim, aconteceu um evento, uma coisa horrível, Sim. você não tem como controlar. Sim. E aí lidar com todo da economia, pô, pandemia. Eu tinha loja na pandemia. Apesar do setor ótico poder ficar aberto, nós em BH ficamos mais tempo fechados. Sabe o que eu fiz? Eu fui na minha loja no primeiro dia da pandemia. Eu peguei tudo, eu levei pra minha casa. E eu comecei a olhar na pandemia, esse é recente, assim, já tinha feito. Só que o que eu tinha na pandemia um projeto, um dos maiores que eu entreguei, que foi uma collab com a Melissa, da Grendene. Então, isso me motivou muito na pandemia, porque eu tinha esse projeto pra entregar. E no meio da pandemia a gente lançou. E a gente cresceu na pandemia, eu abri duas lojas no meio da pandemia. Então, a gente ficou maior. Mas eu peguei tudo e levei Isso pra que eu ia casa. te falar, você foi muito criativa, porque até onde eu lembro, você disponibilizava para o cliente o mostruário. Isso. Entregava na casa do cliente o mostruário para ele experimentar. Porque óculos é uma coisa que você não vai comprar sem experimentar. Sim. Olha como Até você tem que ter né, capacidade hoje, de adaptação, modelo né? de negócio, Se reinventar, levar aquilo para o cliente, gerar um gatilho de confiança com o cliente, que você está levando o seu produto ali sem compromisso. Sim. Então, são muitas questões realmente que a gente pode absorver dessa experiência. Na pandemia a gente virou ótica. A gente não era ótica. Tá. Você vê que o momento, às vezes, de adversidade, ele propulsiona, né? Se você tiver aquela postura de antifragilidade, né, do Taleb, do Nicholas Taleb, você transforma esses momentos de desafio em grandes oportunidades de crescimento e aprendizagem, que foi o que você fez. E tem um outro paralelo legal da história da Lara com o Maquiavel. Maquiavel, ele sempre fala em duas deusas, a deusa Fortuna e a deusa Fortuna é a deusa da sorte, né? E a deusa da virtude, que é a deusa da preparação. Então você precisa das duas. Não adianta nada a sorte sorrir para você, o cavalo passar arriado e você não saber andar de cavalo. Você não está preparado para aproveitar aquela oportunidade. Mas também você às vezes precisa de um pouquinho de sorte para dar aquela virada de chaves. E aí você tem que estar preparado para quando ela aparecer, né? Então, quer dizer, na hora que você teve aquele vislumbre da deusa Fortuna, da atriz usando o seu óculos no último episódio bombar, se a Lara não tivesse a visão de negócios, um negócio estruturado que ela tinha, aquilo, né, Lara, ia ter sido só um pouquinho de publicidade e pronto. Mas você soube canalizar aquilo porque você estava preparada para transformar aquilo em algo positivo para o seu negócio. Então, isso é muito importante para quem está ouvindo a gente, né? Sim. A gente tem que estar preparado. A gente tem que ser bom em vislumbrar as oportunidades, se preparar para, se a gente tiver esse vislumbre de sorte que é importante, a gente conseguir aproveitá-lo. Perfeito. Isso, perfeito. E a sua colocação. Mas eu tive muita sorte, mas eu também tive muito. Falei brincando de cara de pau, mas a oportunidade se cria também. Isso. Sim. Eu nunca deixei passar. A questão da Melissa mesmo é um caso engraçado. Eu conheci o Grande Hotel, foi a primeira loja que eu tive com o Ronaldo Fraga. Foi dentro da casa que ele montou e tal. Foi uma oportunidade que eu agarrei assim. Eu não tinha condição de montar a loja. E eu fui lá. Na época eu fiz parcerias, né? Eu fiz até uma sociedade que depois a gente desfez. E eu conquistei essa loja. E arregacei as mangas. Aí comecei a fazer passarela. Então eu sempre ele falava assim: dá pra fazer isso aqui. Passarela é uma loucura. 20 dias, eu ia lá na fábrica. Passarela é São Paulo Fashion Week. Hoje já fiz Casa dos Criadores, já Milão. Já fiz um monte de coisa depois disso, né? Mas a passarela desfiles e tal. Pra moda. Aí eu fazia um óculos muito exótico pra passarela. E eu ia na fábrica, eu preciso disso e isso. Então, tipo assim, você não pode fazer meio assim, o cavalo passa, tem que arrear ele. Não, e isso é muito romântico. O cavalo não passa. Você coloca ali um atrativo para ele passar. É isso que você falou. A gente cria oportunidades. A deusa da sorte, ela é muito caprichosa. Ela não sorri para qualquer um.
Isso é verdade. né? Que poético, Bruno. Hoje eu tô Não, poético. eu achei. Poeta, Deus da nossa. fortuna, Deus É, mas ele é uma Na hora do tarô enciclopédia. aqui. Ele é Então, a Caramba. Lara trouxe um presente fantástico Maravilhoso. pra gente, né? Vamos abrir, Vamos. mostrar pro pessoal. Antes se Explica abra pra aquilo, né? gente. Ah, é. Mostra pra Antes, câmera. Ó, antes se abra. Isso é uma coisa muito interessante que meu óculos é da Moon, aliás, todos eles, né, gente? Eu sou fã. Esse aqui não tem, mas muitos vêm com uma mensagem Aqui, ó. aqui. O da Lara para talvez sorrir com tenha. os olhos. Para sorrir com os olhos. É. Tem outras que eu vejo lá nos Tem. outros óculos. O Vou até fiscal pôr. invisível aos olhos. E você vê como são detalhes que fazem a diferença também, Claro. né? Olha, Mas a mostra caixa, aí. né? A frase. E aí tem uma coisa especial aqui, Lara. Explica É. pro pessoal. Isso aqui foi a última coleção que a gente fez, foi uma coleção mística. Então a gente resolveu fazer cartas de tarô contando a história da marca. Isso é fantástico. Então cada marca, assim, a tecnologia que a gente usa, a concepção, brasilidade, né? E a Outra Moon. característica Depois do você vai ler cada empreendedor, uma. Storytelling. É. A habilidade de Storytelling. contar boas histórias, Isso né, sim, Lara? isso é uma história. A pessoa, a gente na época fez um press kit, mandou para alguns influencers, deu para alguns clientes, e ela vai contando a história aqui. Como assim, deixa a magia do óculos da Moon entrar na sua. E ela vai entrar nesse universo. E aí a caixa foi toda feita, Ai, gente, pensada. é Porque como a gente fantástico. eu sou, no DNA, um artista. Eu sou uma empreendedora, mas eu tenho um DNA de artista. Então eu gosto de design, coisas, isso me encanta. Então, onde que eu posso usar, além do design do óculos e cores e tudo mais? Na caixinha, numa história dessa, numa flanela. A flanela é onde que a gente tem arte livre. Olha que Então, coisa linda. como era história Linda. mística, tudo místico. Então, se tornando conta uma história. Então, a gente fez várias, assim, já fiz alguma de outros temas, entendeu? Então você quebrou uma objeção importante. Tem gente que acha assim: ou você é um artista, ou você é um empresário. Ou você é o intelectual, ou você é um empresário. Caixinhas, né? Quer Caixinhas. compartimentar tudo. E eu aprendi isso com o David Bowie, que é um cantor que eu gosto muito, e agora eu tô ouvindo de novo de você. O David Bowie, antes Dia de do rock ser... hoje, viu? Dia do rock. Especial. É. David Bowie, antes de ser um grande músico, era um grande empresário, né? Chegou um determinado momento que ele assumiu o gerenciamento da carreira dele. Uhum. Então, quer dizer, não só não são coisas incompatíveis, como são necessárias para quem quer prosperar, né, Lara? Esse lado artístico e um lado empreendedor. Inclusive, falando do David, eu Empresário. tive uma oportunidade no ano passado, eu fui convidada pela FIENG de Minas Gerais e fiz uma missão a Nova York. E eu estudei na Parsons, é a maior escola de design do mundo, assim, em Tom Ford, formou lá brasileiro Sacha Meneghel em moda. Então, assim, foi uma puta oportunidade para mim que não estudei antes e que eu vim estudar depois. Aham. Que era uma pesquisa de tendência que eu fui estudar e tudo mais. E um dos professores, que era o diretor da Parsons lá, ele se contou no último dia, foi um segredo, assim. Ele levou que antes dele ser diretor hoje, ele teve uma marca de calçados e ele teve uma collab com o David Bowie. Ah, tá Eu brincando. conheci esse cara. É o maior ídolo do Bruno. De Ele todos tá os tempos. emocionado. Não, vou te agora. mandar depois essa pessoa, assim. Inclusive, nesse dia, eu tive a oportunidade de contar essa história de como que eu fui linkar com a Melissa, que é uma marca grande brasileira, porque ele fez uma coleção do tênis para vender no Tesco, naquele supermercado Sim, americano. sim. Uma coleção com o David Bowie. Eu fiquei assim... Que loucura. O Bowie era isso. O Bowie, ele desenhava, tinha business. ele participava da criação da capa do CD dele. Ele desenhava o cenário do palco onde ele ia fazer o show. Era isso. Olha Ele era o só. empresário, ele era o artista, né? É. E aí, Lara, o É que nós temos aí? interdisciplinaridade o tempo todo que a gente tá Total. vendo. Aí o que a Moon é hoje? Que a gente sabe o que ela nasceu, né? O que ela é hoje? Uma monomarca, Ok. ou seja, ela não é uma ótica convencional. Uma ótica convencional vende óculos de várias marcas, geralmente tem os grandes do mercado, que é a Luxótica, que faz a distribuição. Ok. Então ela é uma monomarca, então ela é uma marca independente, ela tem um desafio até maior de mercado, de entrar no mercado, que é o que a gente está fazendo. Ela só vende Chutando a óculos porta, que ela própria desenha, que ela própria fabrica. desenha, fabrica. Ok, O que a gente tem de marcas parceiras são as lentes que a gente comercializa. ok. É uma monomarca, é uma marca de design autoral que eu desenho. Uma marca comum, tipo uma Ray-Ban, ela tem 5, 8, 10 óculos. Eu tenho 300 desenhos de óculos. Caramba. Todos E autorais. tem umas agora. marcas brasileiras que têm 90, 80, assim, que estão perto, assim, mas todos autorais, 300 peças desenhadas. Não É quer uma dizer que elas estão explosão sempre... criativa, né? O óculos tem uma liberdade muito legal de coleção, que às vezes quem tá por fora nem para pra pensar. A roupa tem primavera, verão, acabou a coleção, tem que fazer saldão pra acabar. O óculos não. O iFair tá aí da Ray-Ban tem anos, 50. Atemporal. Atemporal.
o mesmo modelo eu vou em desenho, eu faço ele em outras cores, ele vai replicando aquele Capitu que você tem. Eu tenho ele em várias cores, eu tenho modelos que viraram best-sellers, assim, que eu lancei às vezes para um desfile, ele virou e até hoje ele é procurado em diversas cores. Aí um terráqueo, que é super diferente, que a gente lançou em 2018. Ele em neon conversa com o público jovem. Ele em tartaruga conversa com uma senhorinha. Você Que a tem gente que ter tem uma um- leitura do seu público A também, gente tem um muito público muito importante. diverso. É. Então, isso é a história hoje. Assim, a gente tem um produto sustentável, desde a concepção até nisso aqui. Isso aqui, se você jogar na água, ele some. Até isso aqui, para mim Olha. usar, eu tenho que preocupar com isso. Eu ganhei prêmios, 2 prêmios, porque eu fiz um óculos a partir do caroço de algodão, no Nordeste. Que Então, legal. eu ganhei um prêmio com uma estilista também, que é a Renata Buso. Fomos para a Vogue, chama The Next Green Talents, fomos para Milão. Que E isso. foi legal. E ganhei um prêmio junto com o Inhotim, que foi um prêmio de design, que foi um óculos sustentável que a gente fez com o Inhotim também. A gente está indo para a 3ª coleção com o Inhotim. Então, as collabs foram muito importantes para os nomes grandes se linkarem a uma marca que é praticamente pequena. Uhum. Então, as collabs foram uma escadinha muito interessante, assim. Que fantástico. E eu tava fazendo collab antes do pessoal falar que agora que tá falando de collab, né? Você tá sempre um passo à frente. Tipo Adidas e Gucci. E aí ela trouxe esses 2 óculos maravilhosos de Presente. presente. Obrigado, Lara. Eu quero Aí. pôr o meu, Eu já amei o meu, gente. quero usar o meu também. Ó. Gente, agora que eu pus o óculos aqui, eu tô vendo que o nosso tempo tá chegando ao final, voou. Ah, tá lindo. Ficou lindo. Ficou muito chique. E aí, Lara, queria te agradecer muito por ter Obrigada. topado estar aqui com a gente. Tem alguma frase, pensamento, livro que você queira, série, talvez, indicar pro pessoal que tá ouvindo a gente? Eu queria falar curtamente da última biografia, já que é o dia do rock também, da Rita Lee. Ah, fantástico, fantástico. Acho que você já deve ter. Eu já tô acabando de ler ela. E eu também tenho uma frasezinha. Por favor. Vou falar, porque eu adoro minhas Você tem frasezinhas, 15 né, segundos. gente? Eu tenho 15 segundos. Vamos lá. Uma frase que eu acho que tudo que a Lara falou aqui tem muito a ver com isso, do Nietzsche. Aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Espetacular, maravilhoso. Demais. E eu tenho 10 segundos só para dizer, esse livro aqui eu amo, né? Os Hábitos Secretos dos Gênios. E ele trata de várias dessas habilidades que você tem e que pessoas como Einstein, Beethoven, Picasso, Jobs também tinham características muito interessantes. Eu acho que para quem empreende, entender um pouquinho como isso funciona, esse processo criativo, é muito legal. Que legal. Muito bom.